mais uma live de quinta-feira, trazendo um super tema para vocês. E eu já peço para que você possa compartilhar essa live e curtir essa live para que mais pessoas... Carol, seja bem-vinda. Quanto tempo? Lúcia também. Então, compartilhe essa live, curte essa live, né, para que o Instagram entenda que é um conteúdo de relevância. A gente vai estar falando sobre psicologia, coach, inteligência emocional. Hoje, mais especificamente, a gente vai estar falando sobre... Luiz, seja bem-vinda. Sobre crenças limitantes. E eu vou dizer, né, o que significa crenças e como essas crenças elas podem limitar os nossos resultados no nosso dia a dia. E vamos pensar que é a base de tudo. Se a gente consegue mudar as crenças, a gente consegue mudar muita coisa na nossa vida. Só que, pela falta de conhecimento, a gente não tem noção disso. E é sobre isso que eu vou estar falando com vocês. E aí eu vou pedir, compartilhe essa live, curte essa live para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. O tema de hoje é o que é crença limitante e como você vai identificar no seu dia a dia. Para quem não me conhece, eu sou o Whindersson Moraes, sou psicólogo clínico. Além disso, eu sou coach integral sistêmico, formado pela Febracis. Noélia, seja bem-vinda. Além disso, eu sou analista de perfil comportamental, amante da vida e aprendiz. Por que eu digo que eu sou aprendiz? Eu estou o tempo todo aprendendo e aberto ao aprendizado para que eu possa estar sempre me renovando nesse conhecimento e poder de fato estar trazendo sempre o melhor para vocês, tá? Então vamos ao tema de hoje, o que é crença limitante e como identificá-la. Eu vou dar as boas-vindas a todos vocês. Hoje eu vou... O que é crença, né? Crença é toda a verdade que eu tenho sobre as coisas, sobre casamento, sobre trabalho, sobre o que é questão de objetivos, sonhos. Então tudo isso é uma verdade. Essa verdade eu vou construindo ao decorrer da minha vida e da sua vida. Qual é o momento principal que essas crenças, essas verdades são construídas com maior força, com maior intensidade? Quando você é criança e também adolescente. A nossa formação, a formação da personalidade, ela é formada até 11, 12 anos. E na parte de criança é a formação que a gente fala do ego até 6 anos ali. Então são fases importantes. E você vai entender que crença é tudo aquilo que eu tenho como estímulo, tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu escuto e tudo aquilo que eu sinto. Isso no nosso dia a dia, por exemplo, uma pessoa que assiste o noticiário, notícias ruins o dia todo, qual é a verdade que essa pessoa vai construir da realidade dela? Que o mundo está perdido, o mundo só tem miséria. Então ela, nenhum momento ela vai pensar que a vida tem um lado bom, porque ela passa o dia todo assistindo miséria, atrocidades na televisão. Então é preciso que a gente tenha esse filtro. A gente escolhe o que a gente vai ver, a gente escuta, né? Escolhe o que vai escutar. Se tem uma pessoa negativa, por exemplo, você vai administrar o tempo que você vai escutar essa pessoa, né? Até porque, escutem isso, até porque se você estimula que essa pessoa fale de coisas negativas, você está contribuindo
que ela permaneça nesse ciclo vicioso de coisas negativas. Então, se você dar margem, então se ela começar a entender que as pessoas não estão escutando ela nesse nível, a tendência dela é diminuir esse processo. Ela vai se tocar que esse padrão não é saudável. As pessoas vão querer se afastar dessa pessoa. Então ela vai percebendo. Então é importante que você possa também ter essa consciência. Então, o que te impede de prosperar em todas as áreas da sua vida? Você já parou para pensar na sua vida hoje? O que te impede em termos para prosperar em todas nas áreas da sua vida? O que a gente sabe, o que impede é a inteligência emocional. As pessoas falam assim, se eu não estou bem, nada vai bem. Então, quando você começa a construir isso, a estar bem com você, com as suas emoções, você gera bem-estar com você, tudo vai bem. As áreas da sua vida vão bem. Você vai prosperar, tá? E quando eu falo em prosperar, não estou falando só de questão financeira, não. Prosperar quer dizer que você é abundante, um exemplo, na saúde, é abundante na vida espiritual, na vida conjugal, na parte profissional. Isso é prosperar, tá? E aí, o que a gente precisa entender em relação à inteligência emocional? Eu preciso mudar radicalmente a inteligência emocional. E eu vou falar o que é inteligência emocional. Inteligência emocional é você se conectar com as emoções certas, as emoções certas, para que você possa tirar o melhor de você. E também é você se conectar com as emoções certas para você tirar o melhor das pessoas que estão ao seu redor. Então você entende que você precisa se relacionar bem com você mesmo e você precisa se relacionar com as outras pessoas. Esse é o fluxo. E aí, a partir disso, você também, tirando o melhor de si e tirando o melhor das outras pessoas, a gente chega ao ponto agora das crenças. Esse é o segundo ponto dessa noite. E quando eu falo de crenças, eu estou falando de verdades. Você que usa computador, né, tem um programa Windows, é uma programação. Ele vai seguir uma programação. Ao decorrer da vida, a gente começou a programar a nossa vida. Até chegar a um ponto, se você não cai na real, existem programações ruins e existem programações boas. A pergunta é, qual você vai seguir mais, as boas ou as ruins? Quanto mais a gente estuda sobre a gente, sobre o autoconhecimento, mais a gente percebe essas programações ruins. E o que acontece a partir disso? Com isso, você tendo a consciência e sabendo o que precisa ser feito, você começa a reprogramar essas crenças ruins para começar a ficar, né, crenças boas. E eu vou explicar como é que você vai fazer isso. Eu falei que todo estímulo gera crença. O que você vê, o que você escuta e o que você sente de forma repetida e com forte impacto emocional, isso cria uma verdade. O que você acredita da vida. Então, seguindo essa lógica aqui, a crença é uma reprogramação. Você precisa de uma reprogramação de crenças. Crenças financeiras, crenças conjugais, crenças familiares, crenças de saúde, crenças intelectuais, crenças emocionais. Tudo isso são verdades que você vai construindo. E aí, a inteligência emocional também está dentro desse campo.
Então, falar de crenças quer dizer o quê? Crenças que são programas mentais. Como eu falei, fiz a analogia do programa de computador. Ele vai rodar um padrão aí. Nós temos um padrão. Se você reparar, em certas situações, você tem um padrão de como se comportar, um padrão de como pensar e um padrão de comportamento em certas situações. Eu quero que você entenda o que eu vou falar agora, que é a questão... Vamos pensar um cenário aqui, tá? Você tem um patrimônio de 10 milhões 554 mil e 354 dólares e 33 centavos. Esses 33 centavos não é coincidência de você ter. É o reflexo direto do que é o reflexo direto e preciso das suas crenças. Nada na sua vida hoje que se apresenta não é por acaso, não é coincidência. É tudo resultado das suas verdades, das suas crenças, o que você acredita na sua vida. E a partir disso, eu não sei se vocês estão pegando a profundidade disso que eu estou falando agora. As crenças regulam absolutamente tudo na sua vida. E quantas vezes o que eu vou falar aqui são exemplos da forma de pensar, tá? Do que é crença. Quantas vezes você vai fazer amor por mês? Isso é crença. Qual é a qualidade disso? É crença. Você vai ser traído? Crença. Você vai trair? Crença. A parte, você vai prosperar financeiramente? Crença. Profissionalmente? Crença. Então, você vai ser empreendedor ou um funcionário público? Crença. Tudo definitivamente são crenças. Tudo, exatamente tudo. Quando a gente fala em tudo, no grego, significa tudo, literalmente tudo. Tudo é definido por suas crenças. Inteligência emocional define performance. Marlane, seja bem-vinda. Então, a inteligência está associado à performance. Se hoje você não está tendo performance no seu trabalho, performance nas relações de amizade, de colega de trabalho, você está faltando inteligência emocional. Então, crença determina os acontecimentos da sua vida. O que você tiver dúvidas, pode colocar aqui nos comentários aqui da live, né? E você que está assistindo, vai assistir esse mesmo vídeo no YouTube, coloca também aqui nos comentários, para que eu possa ver a sua opinião, o que você pensa sobre esse assunto. Você sabia que crença era tudo isso? Que dá para mudar essas crenças? Existem crenças limitantes? E quanto mais você identificar essas crenças, mais poder de mudança você tem. Pedro, seja bem-vindo. Então, então você precisa pegar essa chave. Isso é uma chave preciosa. Eu quero performar. Eu preciso da inteligência emocional. Eu tenho que mudar a minha inteligência emocional. Eu quero grandes resultados na minha vida. Eu tenho que mudar as minhas crenças. Quem está achando uau isso? Recapitulando, eu quero mudar a minha performance. Eu preciso mudar a minha inteligência emocional. Eu quero mudar
os meus grandes resultados, eu quero ter grandes resultados, eu preciso mudar as minhas crenças, as minhas verdades. Quem quer isso aqui? Responde aqui, eu quero, aqui nos comentários. E então, quando eu entendo isso, o que são crenças, eu consigo identificar. E se eu consigo identificar, eu consigo atuar de forma diferente. E se eu consigo atuar de forma diferente, eu estou criando memórias diferentes. Norma, seja bem-vinda. Eu estou criando novas memórias. Aí a Carol falou, eu quero. Então, entenda que se o seu passado, o que aconteceu antes, talvez exista um trauma em relação a alguma coisa. Isso não determina o seu presente e o seu futuro. É possível você ter a mesma experiência de outra forma, ressignificando isso. Isso quer dizer o quê? Pense o seguinte, você tem uma memória, aí você cria uma outra memória, e aí vai fazendo fileiras e mais fileiras de memórias positivas. Aquela negativa, ela fica lá embaixo, ela acaba perdendo a força dela. Por mais grave que foi lá no passado, você consegue ressignificar, reprogramar isso e poder, de fato, você estabelecer hoje, no presente e no futuro, novas memórias, memórias mais saudáveis. Então, você não está condenado a viver o que você viveu no passado. É possível, olá Norma, então é possível você a partir de hoje fazer uma nova história. O que eu indago aqui? O que você precisa ter é paciência. Se você passou, por exemplo, você tem acima de 40 anos hoje, você passou 40 anos da sua vida tendo um padrão de comportamento. Então, não é de uma hora para outra que você vai mudar esse padrão. Se você vai começar hoje, você vai fazer esse processo, né, dessas novas memórias. Mas você vai mudar o que você tem de programação. Então, assim, crenças são toda a programação mental e aprendizado registrado em sinapse. Em sinapses neurais. Então, tudo aquilo que eu aprendo, ele faz sinapse na minha mente. Pode parecer até tolo um pouco o que eu vou, a forma como eu vou explicar aqui, mas vocês vão entender o que eu quero dizer aqui, tá? Isso é importante. Quando eu faço sinapse, entenda que faz é como se fosse uma faísca ou uma eletricidade. Faz um novo aprendizado faz. E isso, todo momento você está fazendo isso. Eu não sei se você já teve a experiência ou já percebeu. Vamos pensar uma mata fechada, uma floresta fechada, um local que muita gente passou, fica aquele caminho. Então, quando eu chego nessa... Isis Gabriele, seja bem-vinda. Então, quando você chega nessa floresta, aquele caminho já está feito porque outras pessoas já fizeram aquele caminho. Então, quando você faz uma sinapse neural de um novo aprendizado, você começa a abrir um novo caminho na sua mente. Então, se é um novo caminho, você vai fazer esse caminho. Automaticamente você deixa de caminhar nesse caminho onde todo mundo está caminhando e caminha nesse novo caminho. Aquele caminho que as pessoas deixaram de passar, o mato começa a crescer. E esse mato começando a crescer, esse caminho some. E aí você cria um novo caminho e você passa a caminhar nesse caminho. Isso é novas sinapses, novos aprendizados. Então vamos pensar que esse caminho que você deixou de percorrer era um caminho ruim lá atrás.
e aí você começa a fazer a nova caminhada nesse novo caminho. E aí você começa a renovar a sua vida. É assim que acontece esse novo aprendizado. Como é que eu vejo que uma pessoa ela aprendeu alguma coisa? Você sabe dizer, vocês que estão na live, quando é que uma pessoa aprende de fato alguma coisa em relação a comportamento? Alguém se arrisca a falar? Quando é que uma pessoa aprende em relação a algum comportamento, alguma coisa na vida dela, em termos de atitude? Quando ela muda aquele comportamento. Quando a pessoa muda, para mim ficou claro que ela aprendeu. Então, dessa forma, né, é uma das formas de perceber isso. E aí, então as sinapses são essas conexões sobre o neurônio, né? Então, existe o neurônio 1 e o neurônio 2. E aí, isso é feito de forma muito rápida na nossa mente. E aí você tem um aprendizado, aí você tem uma ação desse aprendizado, você tem uma reação e você tem um conhecimento. Então, o neurônio 1 é o transmissor, aí tem o outro que é o receptor. E aí você tem um aprendizado. Pegando esse exemplo do transmissor e o receptor, uma pessoa, por exemplo, com depressão, existe uma deficiência nessa conexão. Existe uma baixa serotonina nessa conexão. E aí quem tem depressão acaba não tendo estímulo para fazer algumas coisas. Então, independente de alguns casos de depressão, ele precisa tomar um remédio, porque o próprio corpo não está produzindo a parte desses hormônios, no caso a serotonina, mais especificamente. E aí, quando ele toma esse remédio, reestabelece essa conexão e esses neurotransmissores começam a voltar a funcionar. E aí volta o ânimo, a motivação. Junto a isso tem que ter a terapia também, tá? Eu só citei isso para que você entenda a importância dessa sinapse. E aí, crença, né? Voltando à questão da crença. Crença é toda a programação mental e aprendizado registrado em sinapse durante toda a vida. O que essas crenças fazem, né? Elas determinam o seu comportamento e às vezes a sua atitude, os seus resultados, as suas conquistas e a qualidade da vida que você tem tido. Absolutamente tudo na sua vida é baseado na crença. Qual tamanho de casa você tem? É baseado na sua crença. Se você vai se separar, isso é crença. Se você se separou, crença novamente. Tudo é crença, tudo é determinado pelas crenças da sua vida. Então, tem gente que lá fora luta com a força do próprio braço. E, às vezes, completamente impotente para algumas situações. E porque algumas coisas não acontecem do jeito que ela espera. Só que alguns momentos, algumas coisas são além dessa força do braço. Não é pela força do braço que você vai mudar, não é pela força do braço que vai acontecer certas coisas. É pela crença, é pela mentalidade que você está tendo, que você está construindo. Então, em vez de ser pela força do braço, é pela crença limitante ou não que você tenha, que está te impedindo de alcançar o que você quer. Então,
diga comigo, junto comigo, eu preciso mudar as minhas crenças. É isso que vai determinar se eu alcanço ou não objetivos e sonhos na minha vida. Esse é o passo gigantesco para que eu possa estar à frente de muita gente, é mudar as minhas crenças. Eu preciso mudar as minhas crenças. Eu preciso aprender a mudar as minhas crenças. Eu preciso mudar as crenças financeiras. Eu preciso mudar as crenças conjugais. Eu preciso mudar as crenças familiares. As crenças sobre saúde. As crenças de quem eu sou. Eu preciso mudar as minhas crenças. Essas crenças do quem eu sou é a base de tudo também na construção da identidade de quem é você. Tem um exercício no processo de coach que é eu sou, tá? Se você não conhece esse exercício, eu até recomendo, né? Indico para que você faça todos os dias, pegar uma folha em branco e botar eu sou e colocar 30 características positivas sobre você. Eu sou determinado, eu sou bonito ou bonita, eu sou elegante, eu sou estudiosa. E você escrever 30 características, escrever e depois falar em voz alta, olhando no espelho. Por que olhando no espelho? A única pessoa que pode impedir alguma coisa de você alcançar na sua vida é você. Então você está de frente para você. Isso você consegue fazer essa reprogramação de quem é você. De tanto você repetir isso de uma forma, né, a neurociência ele fala sobre isso. Você vai reprogramando a sua mente. E porque se eu não mudar essas crenças, nada vai mudar na minha vida. E é preciso ficar claro para você isso. Se você não muda as suas crenças, nada vai mudar na sua vida. Pegando esse ponto da crença do eu sou, que é a crença de identidade, existe uma pirâmide que é a crença do eu sou, no meio da pirâmide é a crença do que eu faço e no topo é a crença do que eu mereço. É preciso que essa base, né, que é eu sou, esteja fortalecida para que essa crença do que eu faço, que é o que eu tenho como habilidade, o que eu vejo que eu sou capaz de fazer, esteja fortalecido. Consequentemente, aquilo que eu faço, eu acabo conquistando. O que eu estou falando de conquista? Não estou falando só de bens materiais. Conquista, né? Conquistar um casamento, conquistar uma faculdade, conquistar uma viagem, conquistar um sonho. Tudo isso, ele vai, no final da pirâmide, é o merecimento. Tem uma frase que eu gosto muito, que fala o seguinte, tá tudo bem, né? Cada um tem a vida que merece. Por que cada um tem a vida que merece? É o que tem construído e se permitido a vivenciar. Se você está vivenciando uma vida que você está insatisfeito ou insatisfeita, eu chamo uma revolta boa, uma revolta saudável. Se rebele contra essa vida que você está levando. Porque a partir disso, você tem a condição, com um novo posicionamento na sua vida, eu digo que tudo é posicionamento. Você precisa se posicionar para que as coisas ao seu redor se posicionem. E para você fazer isso, a sua crença de identidade eu sou precisa estar fortalecida, a sua crença de quem você é capaz de, o que você é capaz de fazer precisa estar fortalecida, e a crença do que você merece. Tem gente que merece, né, sente que merece coisas poucas, e é isso que ela vai vivenciar. Se eu mereço abundância, né, viver em uma casa grande, né, ter carros, ter uma família abençoada, é assim que eu vou conceber e merecer. Eu vou me sentir merecedor disso.
Então é muito importante a gente perceber esses pontos, tá? E sabe qual é a boa notícia? Você vai mudar suas crenças, ou você já está começando a mudar suas crenças nessa live, que é o primeiro ponto, é a consciência para uma mudança. E fazer mudanças específicas e de forma profunda também. E de uma forma profunda você pode escolher fazer uma terapia ou fazer um processo de coach, seja individual ou em grupo, tá? Porque tudo é a base, é o autoconhecimento. Se você é líder de você mesmo, você consegue liderar o seu tempo, as suas relações. E para você ser líder de você mesmo, é preciso você ter inteligência emocional. Você mudar suas crenças. A partir disso, você consegue ser líder de você, automaticamente de tudo que está ao seu redor. Quando eu digo tudo, quer dizer de você para esse mundo exterior. Então, nossas crenças são programações autorrealizáveis. Ou seja, aquilo que você acredita vai acontecer. Isso de bom ou de ruim. Se você acredita que você vai passar no vestibular e as suas ações estão de acordo em passar na faculdade, no vestibular, assim será. Eu quero ser promovida no meu trabalho. Se suas ações estão de acordo e a sua crença está de acordo, né? O que você acredita acaba promovendo a sua ação de acordo com aquilo que você quer. E aí você vai o quê? Gerenciando tudo isso na sua vida. Então, cuidado com as crenças que você tem, cuidado com o que você acredita, porque isso pode se realizar, é autorrealizável. E agora preste muita atenção, o que eu vou entrar agora, eu vou dividir essa live em duas lives, tá? Eu vou entrar um pouco na parte técnica de tudo isso, do conceito que eu trouxe para vocês, e chegar, né, e trazer a outra parte na próxima semana, tá? Então, todos os nossos aprendizados e crenças se iniciam na infância. Eu falei que na infância e ali na adolescência também vai se construindo isso. As nossas experiências, nossos aprendizados. E o que acontece quando você é criança e adolescente? Você tem estímulos. Os estímulos são o que você viu. Se você viu muita briga, isso é o estímulo que você recebeu. Se você ouviu muita gritaria, muita briga, já seja bem-vinda. É isso que você vai absorver. Se você sentiu muita dor, se você apanhou muito, é isso que o estímulo que teve foi esse. O que guardou na memória foi isso: dor, sofrimento. Então, tudo isso são estímulos. Memórias são uma sucessão de estímulos que vão gravando na sua mente, no seu corpo, na sua memória. Então, o que é estímulo? Estímulo produz crença. E estímulo, seja bem-vinda. E o estímulo produz também crenças, ou seja, verdades. Então, se você levou uma surra de seu pai e de sua mãe, isso é um estímulo que vai gerar o quê? Vai produzir uma crença, uma verdade. Você pode pensar: minha mãe não gosta de mim, meu pai não gosta de mim. Criou-se uma verdade. E se isso se repete de uma forma
contínua ou com forte impacto emocional, e isso se torna uma verdade para você. Meu pai e minha mãe não gostam de mim. Um outro exemplo, se o pai ou a mãe abraçar o filho ou a filha, isso é um estímulo. É um estímulo o quê? Positivo. Ela pode interpretar isso como a minha mãe e meu pai me amam. Então tudo vai determinar a intensidade, né, do estímulo, a repetição, o impacto e, a partir disso, a interpretação da criança. Se a mãe fala para a filha, você não sabe fazer nada direito, você é burra, você na escola não sabe fazer nada, o seu irmão, que é um bom filho, você não presta para nada. Aí vem a questão da comparação. A comparação gera baixa autoestima, né? Em relação a irmãos, por exemplo, isso às vezes acontece, fica marcado alguns pontos na vida. Jaqueline, seja bem-vinda. Então, tudo isso é muito importante a gente ter cuidado. Você que não é mãe hoje, mas pensa em ser, ou você já é mãe, é preciso você ter muito cuidado o que você fala para os seus amigos, para os seus filhos. Porque isso pode gravar na mente desse filho ou dessa filha. Você tem um poder de vida, né? A sua boca tem um poder de vida ou poder de morte. É você que vai determinar. E mais ainda, a palavra da mãe, ele tem um poder ainda maior. Gabriele, esse tipo de estímulo violento marca a criança e alguns acabam fazendo bloqueio. Sim, verdade, Gabriele. Isso marca, né? Mas como eu estava falando no início, né? É algo que pode ser trabalhado, né? O que foi no passado não quer dizer que vai ser o presente e o futuro, mas realmente pode provocar bloqueios com certeza, e é preciso, né, estar atento em que áreas isso está acontecendo, esses bloqueios, e poder de fato poder trabalhar isso, né? Pode vir, isso pode se manifestar de várias formas na vida das pessoas de forma geral, tá? Então, é preciso a gente entender que existe um estímulo, que existe um aprendizado, existe uma crença que se forma e, a partir disso, eu posso reprogramar isso. Então, no caso, no exemplo que eu dei, da mãe que criticava o filho ou a filha, você é burra e tal, ela mesmo tomando consciência, ela pode começar a fazer isso de uma outra forma, começar a elogiar. Pô, meu filho, você é bonito, você é um bom filho. A Noélia falando, né? Falava isso para o meu filho e vi que não estava fazendo bem a ele. Mudei a minha postura em relação a isso. Então, a gente precisa perceber que nunca é tarde para mudar. A gente pode fazer essa correção de postura, né? A Noélia falou, eu mudei essa postura. Então, é preciso, em alguns momentos, a gente mudar a postura. Não pense que eu fiz o que eu fiz, já está tudo perdido. Não, já que você está tendo consciência agora, que faça a partir de agora. Que é possível, como eu falei, a reprogramação de crença é a partir do momento que você tem um estímulo positivo, aí tem novamente um estímulo positivo, aquela memória negativa acaba ficando lá embaixo. Você repete a memória positiva, repete, até reprogramar essa crença que era negativa, agora passa a ser boa. Então é dessa forma que você vai poder reprogramar tudo na sua vida. Se você acha que você não faz bem algo, ou você mesmo, né? Às vezes acontece, você não faz algo bem, e aí você mesmo fala,
pô, você não faz nada de... Você fala para você. Quantas vezes a gente fala, às vezes até de brincadeira pra gente, e a gente não está se dando conta que essa brincadeira, esse falar para você mesmo, também está programando a sua mente. Então é preciso estar muito atento em relação a isso. Você que está assistindo, se tiver alguma dúvida, você pode perguntar, colocar opiniões, se sinta à vontade, tá? Toda quinta-feira eu faço esse momento sobre psicologia, coaching, inteligência emocional, para justamente trazer a consciência, porque o meu objetivo na criação do Instagram, e eu tenho um canal do YouTube também, né? O link está até na bio do Instagram, né? Se inscreva, curta, compartilhe, é uma missão de crescer e contribuir. Que vocês possam ser um vetor de mudança aonde vocês estão. Porque se cada um faz um pouco, né? Essa corrente do bem acaba alcançando mais pessoas. Esse é o meu objetivo. Dia de segunda-feira eu falo sobre depressão e ansiedade. Eu vi que na clínica, como psicólogo, a maioria das pessoas, dos pacientes, são pessoas com depressão e ansiedade. Depois da pandemia, esse crescimento foi muito maior. Tem muita gente ansiosa, com depressão. Muita gente não está dando conta do que está acontecendo, elas não estão conseguindo lidar. Então, ter um profissional para orientar é muito importante nesse momento. Às vezes, para redirecionar. Só para vocês entenderem, uma pessoa ansiosa, ela está focada no futuro. Os pensamentos dela, ela pensa o pior que vai acontecer no futuro. Só que o que ela pensa em relação a esse futuro que não vai dar certo, 95% desses pensamentos não são reais. Só existe na cabeça dela. E uma pessoa com depressão, ela está presa ao passado. O foco dela está sempre indo e vindo no passado. Alarne, seja bem-vinda, bem-vindo. Então, ele está focado no passado. Então, se a gente entende que o melhor estado é a gente estar no presente. Se a gente conseguir estar o mais tempo possível no presente de forma saudável, a gente vai evitar uma depressão e a gente vai evitar uma ansiedade. Então, dia de segunda-feira eu falo sobre ansiedade. O horário é das 20h47 na segunda. Antônio, seja bem-vindo. E dia de quarta-feira eu trago filmes toda semana. Toda semana, dia de quarta-feira, um filme falando sobre a psicologia, né? Um olhar da psicologia sobre esses filmes. Eu sempre falo que depois do circuito de filmes, você não vai assistir um filme da mesma forma. Você vai ter um olhar diferenciado. Você vai ver a vida do personagem de outra forma. A história. Porque a história do personagem, a história do filme, às vezes está falando com você, com a sua história. Você se identifica e aí você consegue até ter uma solução ali naquele momento. Eu vou dividir essa live em duas lives, tá? Essa parte que eu falei por último já é uma parte mais técnica, que eu vou continuar na outra live, na próxima quinta-feira, e espero que vocês tenha feito sentido para vocês essa live de hoje, de aprendizados. Fala para mim aqui, ó, quais foram os aprendizados, né? Você que estava acompanhando aí desde o início, os aprendizados dessa live, escreve aqui nos comentários. Como eu falei, eu também tenho um canal do YouTube. Você pode se inscrever, o link está na bio, tá? Lá você vai encontrar sobre psicologia, coach, tem livros também que eu faço vídeos, eu gravo vídeos falando sobre livros, filmes, então tudo isso vai estar lá no canal do YouTube. E se tiver dúvida em relação a alguma coisa, pode, né, se a live tiver acabado, pode mandar direct para mim no Instagram ou deixar seus comentários aqui, tá? Para mim vai ser um prazer estar respondendo, tá? A Jai falando, né? Jai, né, se tornou mãe.
Quem sabe que ser mãe, né, tem um desafio. Mas também existe outro lado, que é a alegria de ser mãe, né? Tudo na vida tem o lado, né, desafiador e também positivo e benéfico. Quem é mãe sabe o presente de ser mãe, né? Então, gente, eu quero agradecer a cada um de vocês. Espero que tenha sido de aprendizados essa live de hoje. Me sigam, curta, comente, e o que precisar de mim, eu estou à disposição, tá bom? Né? Um forte abraço a cada um de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.